Estamos no tempo do Advento, nos preparando para o Natal com o Evangelho de São Lucas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Antes de começar, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos conduza nesse estudo do Evangelho de São Lucas e nos ajude a preparar nossos corações para acolher Jesus que vamos celebrar no Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e irmãs, rezem comigo. Renuncio a toda distração que possa me fazer desistir de ver esse vídeo até o final, ouvir a palavra de Deus, entendê-la e praticá-la em minha vida. Assim seja. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu peço que você curta e dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também conhecer essa verdade. Veja na descrição do vídeo os links do Sistema Salve Rainha de Evangelização. Eu sou Dermeval Neves, católico, praticante, catequista, animador litúrgico, estudo as Sagradas Escrituras e presto o serviço de evangelização há mais de 30 anos. Criei o Sistema Salve Rainha de Evangelização, presente nas principais redes sociais e que hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores em mais de 50 países. O capítulo 19 do Evangelho de São Lucas é uma narrativa rica em encontros, ensinamentos e sinais que revelam o coração de Jesus e sua missão. Ele inicia com um emocionante encontro com Zaqueu, um homem transformado pela misericórdia do Senhor, seguido da parábola dos talentos, que nos chama à responsabilidade no uso dos dons que recebemos. Em seguida, vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um momento que contém júbilo e reflexão sobre a realeza de Cristo. Por fim, Jesus lamenta a falta de fé de Jerusalém e purifica o templo, demonstrando zelo pela verdadeira adoração a Deus. Este capítulo nos desafia a abrir o nosso coração à misericórdia de Deus, a viver com responsabilidade e reconhecer Jesus como nosso Rei e Salvador. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 19. Zaqueu recebe Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus naquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém,
restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Parábola do dinheiro emprestado. Ouviam-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. E ele acrescentou esta parábola. Um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai até que eu volte. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando, investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro: Senhor, teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque fostes fiel nas pequenas coisas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Disse a este: sê também um governador de 5 cidades. Veio também o outro: Senhor, aqui tens teu dinheiro que guardei embrulhado num lenço, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que eu sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não pusestes meu dinheiro no banco? Na minha volta eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro, a todo aquele que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver lhe será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Últimos dias de Jesus em Jerusalém. Entrada em Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide a essa aldeia que está de frente de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus havia dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhe seus donos: por que fazeis isto? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho, e quando já ia se aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes, por todas as maravilhas que tinham visto. E diziam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Nesse momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Lamentação por Jerusalém. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela,
dizendo: ó, se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses o que pode trazer a paz, mas não, isto está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Jesus purifica o templo e aí ensina. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizeste um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava muito admirado quando o ouvia falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O capítulo 19 de Lucas nos apresenta três grandes temas: a misericórdia que transforma, a responsabilidade com os dons que recebemos e o reconhecimento de Jesus como Rei e Salvador. Essas lições não são apenas histórias do passado, mas convites para um encontro real com Jesus, para uma vida de compromisso com os dons que Ele nos deu e para uma fé que proclama sua realeza em nossa vida. Zaqueu era um cobrador de impostos, considerado um pecador público por sua profissão e práticas injustas. No entanto, ele desejava ver Jesus e esse desejo levou-o a subir em uma árvore, superando barreiras sociais e pessoais. Jesus, ao vê-lo, não o condena, mas o chama pelo nome e decide entrar em sua casa. Esse encontro muda completamente a vida de Zaqueu, que decide restituir o que roubou e viver de maneira justa. A lição é clara: o amor e a misericórdia de Jesus têm o poder de transformar qualquer vida, desde que o coração esteja disposto a recebê-lo. Jesus conta uma parábola sobre um homem nobre que confia seus bens a servos antes de partir para uma terra distante. Quando retorna, exige um relatório do que foi feito com os talentos. Os servos que foram fiéis e multiplicaram os talentos receberam recompensas, mas aquele que não fez nada foi repreendido. Esta parábola nos lembra de que Deus nos confia dons, graças e oportunidades e espera que nós os utilizemos para o bem do próximo e para o crescimento do reino. Não podemos enterrar os dons que recebemos, mas precisamos colocá-los a serviço de Deus e da comunidade. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, que anuncia um rei humilde e pacífico. As multidões o aclamam com ramos cantando: bendito o que vem em nome do Senhor. Esse momento de júbilo é também uma preparação para a paixão de Cristo. Reconhecer Jesus como Rei significa aceitá-lo não apenas em momentos de alegria, mas também nos desafios e cruzes da vida. Jesus chora por Jerusalém, pois a cidade não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Esse lamento nos faz refletir sobre a importância de não endurecer o coração e de estarmos atentos aos sinais e visitas de Deus em nossa vida. Jesus expulsa os vendedores do templo, dizendo: minha casa será casa de oração. Esse ato de purificação simboliza a necessidade de removermos tudo o que impede nossa adoração verdadeira. É um convite a examinarmos o nosso coração, que também é templo do Espírito Santo. Como aplicar esta palavra em nossa vida hoje? Permita-se ser transformado como Zaqueu.
Talvez, como ele, você sinta que está longe de Deus e que sua vida não está em ordem assim. Mas saiba que Jesus o chama pelo nome e deseja entrar na sua casa. Abra seu coração ao Senhor, permitindo que sua misericórdia renove a sua vida. Use os talentos que Deus lhe deu. Reflita sobre os dons e oportunidades que você tem. Você os tem usado para servir o próximo e glorificar a Deus? Não deixe o medo ou a preguiça o impeçam de multiplicar os dons recebidos. Hoje, peça ao Espírito Santo que ajude a colocar seus talentos em prática. Reconheça Jesus como seu Rei, assim como as multidões aclamaram Jesus em Jerusalém. Proclame hoje que Ele é o Senhor da sua vida, de todas as áreas da sua vida. Mas lembre-se, seguir o Rei também significa caminhar com Ele na alegria e na cruz. Reze pedindo a graça de ser fiel em todos os momentos. Purifique o templo do seu coração. Examine sua vida e veja o que precisa ser removido para que você possa adorar a Deus com sinceridade. Peça a Jesus que purifique seu coração e o tome em lugar onde possa habitar. Esteja atento às visitas de Deus. Assim como Jerusalém não reconheceu o tempo da vinda de Deus, muitas vezes somos distraídos e não percebemos a ação divina em nossa vida. Hoje, peça a graça de ter um coração atento e receptivo à presença de Deus. O que vimos aqui nos convida a um encontro profundo com Jesus, a refletirmos sobre nossa responsabilidade com os dons que recebemos e reconhecermos sua realeza em nossa vida. Que possamos, como Zaqueu, acolher o Senhor em nossa casa, colocar nossos talentos a serviço do reino, aclamar Jesus como Rei e purificar o nosso coração para ser um templo digno da sua presença. O Advento é tempo da visita de Deus à sua vida. Não perca a oportunidade de dizer sim e de se transformar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.